Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira, em que vemos temas que se enquadram dentro da evolução do espírito à luz do Consolador. Estamos vendo do livro, alguns apontamentos do livro Espelhos da Alma, estamos justamente analisando a jornada terapêutica que estávamos trazendo no último encontro, mas para que fique uma ideia mais completa, eu vou retomar aqui um pouco, para que nós consigamos desenvolver e alcançar esses ensinamentos, esses alertas, esse estudo que nos leva a compreendermos a necessidade de nos debruçarmos em nós mesmos, no sentido de mergulharmos em nós mesmos, para que façamos essa jornada terapêutica, né? Para continuarmos seguindo na jornada das nossas vidas. Então, vamos lá, retomando, existe uma fatalidade psicológica na existência do ser humano, que é a conquista do si, mediante a integração do eixo ego-self, quando a sombra foi absorvida e transformada, ensejando em estado luminoso. Então, vocês vejam, foi absorvida e transformada, não é? Então, esse é o processo, é de diluição. Essa jornada terapêutica se faz de maneira consciente e contínua, através da identificação da situação em que o ser humano se encontra e das imensas possibilidades que estão por ser alcançadas. Esse vir a ser pode-se iniciar-se de maneira paradoxal. Dando até uma parada, esse lado paradoxal é porque, na verdade, nós somos um paradoxo, né? Nós lutamos com o nosso lado bom e o nosso lado mal, digamos, que é o nosso lado sombra, aquilo que ainda precisa ser transformado, diluído, né? E vocês vejam, não é retirado, porque não é assim que funciona, é uma transformação, uma diluição. E esse vir a ser, né, aquele é o que é o nosso, são os nossos passos, é aquilo que viremos a ser, né? Nós estamos nessa escalada evolutiva para chegar a esse potencial que está em nós, que é o vir a ser, né? Então, pode iniciar-se de maneira paradoxal, porque nós vivemos realmente um paradoxo, mas entendamos que é dessa dualidade que existe em nós, essa luta íntima, em que podemos ter momentos de um sentimento profundo, né? Que nos eleva, que nos expande. Em alguns momentos, podemos ter pensamentos dificílimos. Então, lutamos com essas questões, não é? Mas é preciso que entendamos isso em nós. Alguns se revoltam tanto com esse lado ainda que evidentemente não nos agrada, porque é uma tarefa a ser trabalhada, não é? Que preferem enganar-se a si mesmos, vivendo uma vida de hipocrisia, falando totalmente contrário ao que sente, né? Buscando uma postura afetada, premeditada, para transparecer algo que ele julga que seja interessante. Então, isso é uma deturpação da nossa personalidade, nada saudável, essa deturpação. É preciso que entendamos que temos coisas a serem trabalhadas dentro desse processo de vir a ser e que precisamos sim compreender que temos que nos entender, né? Compreender a nossa situação, focarmos na mudança, mas compreendendo a nossa situação, né? Sem criarmos aí
personalidades fictícias em que nós mesmos acreditaremos. Então, esse vir a ser pode iniciar-se de maneira paradoxal, isto é, quando a psique mergulha no abismo do inconsciente, vivenciando a metanoia no sentido junguiano, experienciando um quase surto psicótico para então reestruturar-se, recompor-se, renascendo das cinzas para a qual a mitologia fênix das cinzas qual a mitológica fênix para a realidade buscada. Uma que outra vez, um estado de profunda angústia pode levar a este fenômeno, facilitando o surgimento da posterior cura, razão pela qual uma ou outra ocorrência depressiva torna-se inevitável, mantendo a estabilidade emocional em ritmo de equilíbrio, sem o tédio, a indiferença que decorrem da falta de objetivo existencial. E foi aqui que estávamos abordando, justamente nesse mergulho, é possível que tenhamos, para que haja realmente esse trabalho, dias em que estaremos mais introspectivos, voltados a nós mesmos nessa análise, muitas vezes tendo ali flashes, muitas vezes sendo nos trazidas memórias que fazem parte desse processo, né? Coisas guardadas ali no nosso inconsciente, em que chega o momento em que deve vir ao consciente para serem ali entendidas, trabalhadas e transformadas quando necessário. E então tudo isso é um processo íntimo que pode levar ali por um período pequeno, né, que não se estenda, porque senão já vira crônico, mas pode levar ali a esse fechar-se em si mesmo, para eclodir nessa mudança. Não sei se já falei, mas costumo lembrar muito nesse tipo de abordagem de Saulo de Tarso, quando ele desperta ali, cai de joelhos diante da imagem de Jesus que se faz ali visível a ele, à entrada das portas de Damasco, e o véu se descortina e ele reconhece ali Jesus, a quem ele estava justamente entrando na cidade de Damasco para perseguir um cristão. Ele se recolhe no deserto, ele não volta para o seu meio propriamente dito de vivências, junto do seu meio social, né? Não mais familiar, porque ele foi renegado pelo pai, não é? Pelo caminho que ele escolheu, buscando a Jesus, né? Nessa transformação. Mas ele busca recolher-se no deserto. E nos é narrado que ele recolhe-se por 3 anos. Após esses 3 anos de meditação íntima, surge diante de todos Paulo de Tarso. Não mais o Saulo, mas o homem novo, Paulo de Tarso. Continuando então, essa ocorrência, no entanto, apresenta variações diversas que defluem da diferença vasta que existe entre os diversos tipos psicológicos. Partindo-se, porém, do princípio, através do qual todos avançam do instinto para a razão, dessa para a intuição, vamos prestando atenção. Falou aqui dos diversos tipos psicológicos, né? Então, esse momento de reflexão faz com que se apresentem diversas variações, né? Diversos tipos psicológicos. Então, partindo-se, porém, do princípio, através do qual todos avançam do instinto para a razão, não é isso? No princípio era instinto,
né? E o homem vai caminhando para o uso da razão nesse seu desenvolvimento evolutivo. E vai partindo para a intuição. Porque conforme ele vai desenvolvendo sentimentos, a sua capacidade intuitiva vai se aflorando. Que é uma base que antecede o estado luminoso. É natural que as heranças das vivências ultrapassadas predominem como culpa, remorso, ansiedade, insegurança, solidão, incompreensão, dificultando a libertação. Os arquétipos sombra são persistentes e disfarçam-se habilmente como efeito da sua permanência na psique em desenvolvimento, mantendo-se vigorosos e perturbadores. Então, essas recordações, né, que estão ali neste nosso lado sombra, elas são persistentes, né? Porque elas nascem ali das culpas, dos remorsos, né? Nos tornando ali quantas vezes inseguros, ansiosos, e tudo isso dificulta a nossa libertação, nos prendermos a esses arquétipos do passado. Arquétipos é uma linguagem junguiana, né? Que seriam essas recordações do passado. Nesse contexto, os pulsões de Eros e Thanatos surgem vigorosas, dando lugar a conflitos desconhecidos e não aceitos pela consciência, de alguma forma dominada pelos tabus, especialmente os de natureza religiosa, que aparentemente estariam apagados, porém permanecem com disfarces sociais e culturais. Dominada pelos tabus, especialmente de natureza religiosa. Quantas coisas nós não desenvolvemos ali pela religião, a religião mal compreendida, a religião muitas vezes mal direcionada, pode levar ali a quantos e quantos, né, a desenvolverem sentimentos de culpas. Quantas repressões a pessoa não se impõe, quantas vezes tornando-se ou partindo para castrações, sendo que não é a castração que muda. A pessoa reconhecendo-se ali em algo que ela não quer, ela desenvolve ali muitas vezes um nojo de si mesma, uma aversão tão grande por aquilo que ela parte para o extremo da castração, sem partir pelo processo da diluição. Foi cura o que se conseguiu? Não, porque aberto o dique dessa castração, os resultados são tenebrosos. Então, aí a necessidade de nós refletirmos, porque muitas religiões, elas acabam tendendo a levar a um estado de castração, para que você se sinta compatível com aquilo que está sendo colocado naquele ambiente do seu aprendizado, das suas reflexões, e você parte para uma castração, vivendo de forma hipócrita, tornando-se muito julgador, porque o castrado julga demais, né? E com certeza perdendo ali grandes possibilidades de mudanças efetivas e não mudanças artificiais, né? Então, é isso que ele está falando, né? E ele citou aí os pulsões de Eros e Thanatos, não sei exatamente, mas o que importa é que Eros é ligado ao Deus do amor, né? Da paixão, do erotismo, e Thanatos, a morte, né? Então, esses pulsões aí
levam a conflitos desconhecidos. E o que ele está colocando, continuando aqui, vamos pegar a leitura novamente. Neste contexto, os pulsões de Eros, que seriam as paixões, né? E Thanatos, né? Que seria ali aquela ligação com a morte e tudo aquilo que traz como consequência da morte mal compreendida, né? Da morte tida como nada, por exemplo, né? Surgem vigorosas, dando lugar a conflitos desconhecidos e não aceitos pela consciência, de alguma forma dominada pelos tabus, especialmente os de natureza religiosa, que aparentemente estariam apagados, porém permanecem com disfarces sociais e culturais. Exatamente isso. Vamos nos disfarçando aí nessa, para fugir, né? Daquilo que não aceitamos mais, que é uma entrega a determinadas paixões, porque a ideia da morte do Thanatos nos leva ao medo do que virá acontecer quando partirmos para o lado de lá. Aquele inferno, né, permanente, em que não teríamos mais condições de mudança. Então, tudo isso gera conflitos muito grandes. Platão percebeu essa ambiguidade. As duas forças psicológicas no seu célebre Fedro ou da beleza, informando que somos a psique, o cocheiro. Então, Platão dizia, nós somos a psique, o cocheiro, conduzindo a carruagem, na qual há 2 cavalos. Um é belo e de boa raça, e o outro totalmente o oposto, de constituição contrária, dando lugar à dificuldade para ser conduzido o carro. É exatamente essa a situação do paciente que experimenta os impulsos nobres e deixa-se permanecer naqueles predominantes de natureza inferior. Então você tem as rédeas com os 2 lados. Então você tem que ir equilibrando para você manter-se o condutor, né, do seu carro, da sua carruagem. Se você deixa uma das rédeas, a rédea da paixão te arrastar, você se afasta, né? Você se afasta do lado da beleza, do belo, do justo, do bom, né? Dando dificuldade, então, né? É isso mesmo, dando dificuldade para ser conduzido o carro. É exatamente esta situação do paciente que experimenta os impulsos nobres e deixa-se permanecer naqueles predominantes de natureza inferior. Todos aspiram à harmonia, por conquistas profundas, por libertação da sombra. No entanto, reconfortam-se quando estão sob o seu domínio, comprazendo-se na queixa. Então, queremos desaparecer com o nosso lado sombra, né? Mas, no entanto, nos comprazemos na queixa, nas representações doentias, nos obstáculos aparentes que criam, justificando a sua falta de forças para lutar. A ausência do valor moral para prosseguir nas elevadas disposições existenciais. Esta justificativa da sombra dominadora às vezes dão lugar à criança maltratada, que deseja inspirar compaixão, evitando conquistar simpatia mediante o amor e o esforço, né? Então, há aquela criança que quer inspirar compaixão. Ela quer sempre se colocar como vítima, porque isso de alguma forma atrai as atenções para ela, e ela se sente reconfortada, se colocando como vítima, né? Daí a necessidade
dos encaminhamentos necessários, da condução, das colocações feitas, das orientações a essa criança para que ela tire de si mesma, né, este lado de piedade por si mesma, sentindo-se coitadinha, vítima de tudo e de todos. Isso já são situações que se apresentam na infância. E se trabalhadas na infância, a ferida dessas crianças ajudará em muito para que se desenvolva na adolescência, na juventude e continuando a sua jornada com mais equilíbrio e segurança. Essa justificativa da sombra dominadora, às vezes, repetindo então, dá lugar à criança maltratada, que deseja inspirar compaixão, evitando conquistar simpatia mediante o amor e o esforço. Então ela não se esforça, porque conquistar simpatia não é fácil, né? A criança queixosa, assim como o adulto queixoso, ele provoca afastamento. Ninguém gosta de estar ao lado de pessoas muito queixosas, constantemente queixosas, né? Exageradamente sensíveis. Então, o que acaba acontecendo é justamente um processo de afastamento. E se essa criança se esforçasse para envolver os outros que estão ao seu lado, né, em atitudes positivas, que são as atitudes que o amor nos aponta, esse quadro mudaria. Nas diversas síndromes, como a de Peter Pan, o indivíduo compraz-se no prolongamento da infância irresponsável, escondendo seus conflitos e imaturidade, enquanto conquista as demais pessoas em fuga bem urdida, no que diz respeito à maturidade psicológica, ao desempenho do adulto. Enquanto um grande abalo psicológico não atirar o paciente ao fundo do poço, que é o que se falava antes, que é a necessidade desse mergulho no fundo do poço, né, que pode até trazer um estado ali aparente de depressão, né, mas na verdade tem o objetivo essa transformação, né? Então, enquanto um grande abalo psicológico não atirar o paciente ao fundo do poço, consciente das suas imensas possibilidades de observar todos os acontecimentos com o olhar psicoterapêutico, sem emoções piegas nem ambições exageradas, terá dificuldade em vivenciar a saúde, integrando-se nos valores que enriquecem, bem conduzindo o cavalo belo do conceito platônico. Vale considerar igualmente que muitos conflitos que repontam na atualidade têm origem relativamente remota, porque procedem de existências passadas, em comportamentos alienados e atentatórios às leis da vida, que produziram culpa, medo, ansiedade, vergonha, ressurgindo na consciência como vem ocorrendo de maneira sombria, que é o nosso lado sombra, que vem à nossa consciência, mas de uma forma que nos afeta, né? Por isso tem que ser trabalhado. Reviver os incidentes infelizes, reexaminar as injunções causais dos transtornos de conduta naquela ocasião, torna-se uma necessidade catártica, mas que nem todo indivíduo, especialmente aquele que se encontra sob ação danosa, poderá realizar,
sendo indispensável recorrer-se à psicoterapia regressiva, a existências passadas, mediante a ajuda de um hábil profissional, ético e moralizado, possuidor de conhecimentos especializados na área. Evidentemente que aqui está sendo colocado já algo que há de vir, né? Há de vir nesse futuro do lidar-se com a psique, porque ainda é algo muito perigoso. É interessante que fiquemos com os ensinamentos de Emmanuel, que nos diz que se estamos vivendo, quando encarnados, a bênção do esquecimento do passado, é preocupante rebuscar-se lembranças de encarnações passadas, né? E por que ele diz isso? Porque vem à tona, vamos analisar juntos, vem à tona algo que tenhamos vivido, experienciado ou causado num passado. Aquilo vem à tona. E como lidar com essa lembrança? Se ela já veio apagada para que nós conseguíssemos dar conta da nossa encarnação e não nos entregarmos a um remorso destrutivo. Mesmo esse remorso vindo à tona pelo sentimento intuitivo daquilo que já fizemos, não é? Então, realmente, essa terapia de vidas passadas é algo muito, muito delicado. Evidentemente que neste livro nós estamos estudando aqui essas técnicas terapêuticas, né? E elas estão se aprimorando. Vocês viram que foi dito aqui, um profissional ético e moralizado. Ético e moralizado, possuidor de conhecimentos especializados na área. Então, estamos ainda em terrenos arenosos, né? Estamos ainda com dificuldades para vivenciar de uma forma confiável esse tipo de terapia. Mas essas terapias, elas acontecem na casa espírita. Esse mergulho em si mesmo, esses apontamentos que vamos percebendo aqui e ali, quando estamos ouvindo algo, quando estamos abrindo nosso coração numa conversa fraterna, muitas coisas vão vindo à tona na forma intuitiva. Ou às vezes até sendo colocadas pinceladas de forma gradual aquilo que tenhamos feito, a forma como tenhamos agido no passado, para compreendermos melhor o nosso presente. Mas mergulhar é diferente. Você estar em mãos habilidosas que te apontam razões. Digamos que um hábil psicólogo, conhecedor das leis do magnetismo, do sonambulismo, do hipnotismo, te leva a um transe e você terá ali, ele entrará em contato com algo que te perturba demais, que aconteceu lá no passado. Ao retornar ao corpo, essa lembrança será diluída e ele saberá trabalhar, né, com esta questão para te ajudar. Mas e aí? E essa habilidade? De que forma será conduzido isso? Aumentará o teu nível de remorso ou te ajudará? Entendem a dificuldade? Por isso que foi dito. Profissional ético, moralizado, possuidor de conhecimento especializado. Continuando, a condução do paciente em leve entorpecimento pelo sono provocado fará que chegue às matrizes das ações danosas, revisando-as e analisando-as sob nova ótica, a do bom senso e da razão, de forma a diluir
as impressões que ficaram recalcadas, negando-lhes o direito de expressão, agora se liberando através da iluminação da sombra e conscientizando-se de como poderia ter agido. Isso é muito importante. E nós vamos sendo levados a esse mergulho. E um bom psicólogo experiente, uma casa espírita séria, nos ajudam nesse tratamento terapêutico, nos auxiliando como mergulharmos em nós mesmos para buscarmos situações que estão abafadas, quantas vezes na nossa infância. Não estamos nem falando de terapias de vidas passadas, né? E, na verdade, relendo aqui o que ele colocou, o que eles estão colocando aqui não são terapias de vidas passadas. Então, todo esse parênteses que eu fiz de Emmanuel é sobre terapias de vida passada. Aqui ele está falando da encarnação presente, né? Então, realmente, ele acrescenta assim, a psicoterapia regressiva a existências passadas. Então, entendamos bem o que está sendo dito aqui para que compreendamos como nos conduzir nesse tipo de tratamento e a quem recorrermos para esse tipo de tratamento. Mas, voltando à ideia, na medida em que vamos ali ouvindo, sendo direcionados por um texto que lemos, por uma colocação que nos vem, nós vamos mergulhando em nós mesmos e vão se ressurgindo, não naquele exato momento, muitas vezes, mas no decorrer dos dias, vão se abrindo comportas e vão vindo recordações, coisas que aconteceram lá na infância. E é preciso que você analise o porquê daquilo. Hoje, já de uma forma mais racional, entrar em contato com essa situação. Temas delicados, muito, muito importante e que continuaremos para darmos continuidade ao nosso estudo de a educação do espírito à luz do Consolador. Que fiquemos em paz.